Olá meu caro, olá minha cara, bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Estamos entrando na parte central da primeira epístola de João, no capítulo de número 3. Então acompanhe essa aula até o final, que nós veremos um pouco mais a questão do amor, que é um dos temas centrais dessa carta. Fique com a gente. Culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Estamos estudando a carta de João, mais especificamente a sua primeira carta, e o capítulo agora é o capítulo de número 3. Se você não acompanhou os dois primeiros estudos, recomendo que você dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde você vai ter um playlist com todas as aulas, e aí você pode começar desde lá do primeiro para acompanhar toda a sequência dessas aulas. Tá legal? Muito bem, começando então a leitura aqui do nosso terceiro capítulo da primeira epístola de João, nós lemos o seguinte, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Há um conceito teológico muito interessante aqui em João, na verdade presente em todo o Evangelho, mas bastante reforçado aqui, que é essa ideia de Deus como um pai. Estudando um pouco da teologia antiga, dos conceitos teológicos dos primeiros séculos, mesmo dos primeiros milênios aí antes de Cristo, nós entendemos que essa ideia, a ideia teológica de existir um Deus, ela é muito presente em todas as civilizações. Inclusive, é um dos argumentos antropológicos muito fortes em favor da real existência de Deus, pelo fato de que não existe nenhum outro povo antigo, não existe um povo sequer que tenha sido descoberto com qualquer tipo de indício de uma crença a algo superior. Não importa como é essa crença, não importa qual seja, mas o fato é que sempre existiu e sempre há um povo antigo com uma crença em algo superior. Isso é um argumento muito forte em favor da existência, de que algo realmente aconteceu no passado, para que as pessoas estejam, de certa forma, nascido com essa naturalidade de buscar algo superior. Então esse é um argumento muito forte, só que isso é tema de um outro estudo. Talvez Paulo desenvolva um pouco melhor isso na questão da sua carta aos Romanos, que é a questão da teologia da revelação natural. Mas o fato é que há essa ideia natural no ser humano de que há algo superior. A grande, digamos assim, diferença aqui do Deus cristão apresentado, daquilo que nós cremos, é o conceito do Deus como um pai. Talvez a palavra pai nos dias de hoje, eu lamento que talvez você que esteja ouvindo essa mensagem não tenha essa ideia de pai, uma ideia muito bem clara, definida na sua vida. Existem pessoas que não foram criadas pelos pais, existem pessoas que foram criadas apenas pela mãe, de forma muito corajosa, por sinal, porque a gente sabe que infelizmente a gente vive num mundo onde muitos pais, efetivamente, e eu me coloco na condição de um pai e sei exatamente do que eu estou falando, muitos pais, ao saber que tem um filho ou que geraram um filho, muitas vezes de forma fora do casamento, mas o fato é que uma vez que você gera um filho, você é um pai, e muitos pais acabam não tendo a responsabilidade, não têm a maturidade para assumir isso. Nós vivemos uma geração de muitos adolescentes, adulto-adolescentes, pessoas aí com 30, 40 anos com a cabeça de adolescente ainda, que só quer saber de curtir a vida e não tem esse senso de responsabilidade, principalmente para com os filhos. Então eu lamento, por você que esteja ouvindo essa mensagem, infelizmente passou por essa situação e não tem uma referência muito clara do que é um pai, do que é ter um pai presente na sua vida. Então Deus, quando se coloca na condição de pai aqui, não é qualquer pai, é realmente um pai presente, um pai que se faz amigo, um pai que se faz conhecedor e interessado na vida do seu filho. Esse conceito ele é muito interessante, o conceito de Deus como pai, principalmente se você observar algumas das mensagens aqui do nosso canal, o nosso pastor Silas ele pregou uma série de mensagens a respeito do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou lá nos Evangelhos, e ele fala muito bem essa questão de como Deus nos trata como pai e como deve ser essa relação de Deus como pai. Então esse começo do capítulo 3 ele traz algo bastante interessante nesse sentido de Deus como um pai que nós o conhecemos porque ele assim se apresentou e era a forma como Jesus o apresentava. Ok? Continuando aqui na sequência da nossa leitura, a partir do versículo 5, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança
purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Há um texto muito interessante, né? Na verdade é um conceito teológico muito forte por trás desse texto, que é a questão da prática da justiça, da prática do amor e da prática daquilo que é correto, daquilo que é ético, daquilo que é justo. Há algumas correntes, né, das quais eu particularmente não concordo, a respeito de alcançar a salvação de fato através das obras, né? Já comentei com isso em alguns estudos anteriores, mas muita gente acredita que alcançar a plenitude, alcançar a salvação, se dá através de boas obras. Por outro lado, num extremo assim totalmente oposto, algumas pessoas dizem que de fato não é necessário nenhuma boa obra para alcançar a salvação, ou seja, uma vez que você foi salvo, alcançado por Deus, você não precisa fazer mais nada para alcançar a salvação. Então, de certo ponto, essa segunda afirmação está certa, porém há que se colocar algumas observações aqui, né? O fato de, né, na teologia cristã, nós cremos que não são as nossas ações que fazem com que mereçamos a salvação de alguma forma, porque nós cremos que de fato nós não merecemos a salvação, mas sim pela obra de Deus. As boas obras, né, falando aqui das obras terrenas, elas têm que estar embutidas nesse processo, né? Por quê? Nós entendemos que aquele que é salvo, aquele que é nascido de Deus, como o próprio texto diz, ele não pode estar no pecado. O texto não está querendo dizer com isso que nós somos assim impossíveis de errar, que é impossível que você cometa uma falha, um pecado, mesmo que seja grave. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer no seguinte sentido: aquele que é nascido de Deus, aquele que recebeu a salvação, ele não pode permanecer no pecado, né? A tradução aqui ele coloca não pode estar no pecado, apesar do texto original dizer exatamente ele não pode pecar, né? Ele não pode, no versículo 9 aqui, ele não pode cometer o pecado. O conceito de pecado ele é muito profundo, né? Não é aqui numa análise de um capítulo que a gente vai entender. Nós entendemos que nós não pecamos quando cometemos algo errado. Por exemplo, um assassino não se torna pecador no momento que ele mata. Ele mata porque ele é um pecador. Essa é a grande questão. Então essa natureza do pecado, ela é indissociável nessa nossa atual conjuntura, nesse atual momento que nós vivemos aqui na Terra. É impossível desassociar essa origem pecaminosa de nós. Porém, o que o apóstolo João está querendo dizer aqui no seguinte sentido: a partir do momento que nós recebemos o Espírito de Deus, nós temos uma consciência muito nítida dos momentos ou das fases que nós erramos, dos momentos dos nossos pecados, e há uma incongruência entre falar que recebe o Espírito de Deus, que está em Cristo, e continuar pecando, né? O pecado, infelizmente, ele será presente em nossas vidas até o último dia, até o momento da nossa morte ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que, se nós pecamos e permanecemos em pecado, e como se fosse a coisa mais certa do mundo, algo está errado nesse processo. É isso que não pode acontecer. É impossível a pessoa que foi alcançada pela misericórdia de Deus, alcançada por Cristo, que peque ao tempo todo, sem parar, não se arrepende e vive a vida dessa forma. É isso que é impossível. Isso também, que fique bem claro, não nos dá o direito de julgar quem é mais ou menos santo. Nós não temos esse direito. O julgamento provém de Deus. Nós julgamos as consequências, nós fazemos julgamentos dos mais diversos, mas não no sentido de que você é melhor do que alguém ou você é pior do que alguém por isso. Esse é o grande ponto. Então, João ele reforça muito essa questão aqui. Não podemos estar no pecado porque somos nascidos de Deus. Essa é a grande questão. Nós somos nascidos de Deus através desse novo Espírito e nós não podemos permanecer nessa condição de pecado. Bom, então João encerra esse trecho, né, com as seguintes afirmações. Dessa forma, sabendo quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco
quem não ama seu irmão. Continuando a leitura do texto, meus caros, a partir do versículo 11 agora. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio ele se refere aqui, é aquilo que Jesus vem ensinando desde quando ele entrou na Terra, né? Desde quando ele veio aqui, desde quando ele começou o seu ministério, começou o mandamento, ele já ensinou essa mensagem. E o texto bíblico também, no Antigo Testamento, ele fala sobre esse amor um com o outro também. Versículo 12, olha só, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Só fazendo um adendo aqui para quem está começando agora nos estudos bíblicos, essa é a famosa história de Caim e Abel e os motivos pelos quais Caim matou Abel por causa de uma oferta não aceita. A grande questão desse texto de Caim e Abel aqui não é a oferta em si, mas é a forma, né? A atitude para com você oferecer essa oferta a Deus. E o fato é que Caim sentiu inveja do seu irmão Abel. Caim ele procurava de todas as formas matá-lo e infelizmente ele assim o conseguiu, se tornando o primeiro homicídio na história. Na verdade, o primeiro fratricídio, né? Porque foi um homicídio dentro da mesma família. Então isso é muito forte. Foi muito forte lá no livro de Gênesis. Então, como diz o texto, né, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Então ele termina essa parte aqui da história de Caim e Abel falando um pouco sobre as obras, né? Porque ele matou, porque ele já era um assassino, ele tinha suas obras más, então havia uma tendência grande nele para que ele continuasse dessa forma. Infelizmente ele levou isso ao extremo, né? Se atentando contra a vida do seu irmão Abel. Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse é um texto bem interessante, né, e bem peculiar para os nossos dias, dá a impressão que nós estamos lendo isso agora. Muita gente que se envolve com a igreja, com trabalho missionário, ou seja lá o que for, acredita que a obra de Deus é basicamente pregar o evangelho e só. Né? É óbvio, o mais importante, digamos assim, o essencial da obra de Deus é pregar o evangelho. Porém, essa questão das ações sociais, ou essa questão de você ser um justiceiro social no meio da sociedade, não tem como desassociar do mandamento de Deus do amor ao próximo. Né? Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo, que eu amo a Deus, se eu estou vendo aqui o meu irmão passando necessidade física. Né? Nós entendemos que o trabalho comunitário, né, da ajuda, o trabalho comunitário da ação social, ela tem que estar embutida assim na sua vida como cristão, não é um trabalho da igreja só. A igreja tem um ministério social? Ótimo, muito bom, eu fico feliz, eu tenho muitos amigos aí, pastores, né, de várias igrejas fazendo trabalhos sociais belíssimos, que eu acho que é um braço importante da igreja. Agora, a questão social ela não deve estar embutida na igreja especificamente, ela tem que estar embutida na sua vida como cristão. Né? Se você tem uma condição mais favorável e você está vendo o seu vizinho, você está vendo o seu irmão passando dificuldade, você simplesmente fecha sua mão, né? A palavra de Deus ela é muito forte. O amor de Deus não pode permanecer em você. Não tem como o amor de Deus estar em você se você não se compadece do seu irmão passando necessidade. Né? Sabemos que vivemos num mundo injusto e há uma grande discussão política, né, se essa justiça tem que vir de fato do sistema político ou não. Eu não vou me arriscar a entrar nesse assunto aqui, mas o fato é que a justiça ela tem que estar embutida na pessoa daquele que diz que é seguidor de Cristo. Você tem que ter a sua justiça social, você tem que fazer as boas ações. Não para alcançar alguma coisa, mas como mandamento do amor ao próximo. Isso tem que estar muito forte, muito presente na sua vida. Versículo 8. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Né? Ou seja, você tem que ter um coração tranquilo no sentido de que você realmente está ajudando alguém também. Porque se você ver aqui no versículo 8, não amemos de palavra. Hoje nós vivemos uma era onde a dialética, onde o discurso é muito forte. Né? Principalmente agora em campanha de pré-candidaturas políticas aí, o discurso é muito forte. Não, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer etc.
Qual a melhor forma de você avaliar uma pessoa, por exemplo, um político? Nas suas ações, aquilo que ele tem feito. Qual a melhor forma de você avaliar um cristão, aquele que se diz cristão? É aquele que ama não de palavra, mas de atitude. Se você vê o clássico versículo, né, de João 3,16, Deus amou o mundo. Não acaba aí. Né? Eu podia simplesmente expressar Deus amou o mundo, mas que jeito? Como é que ele amou? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou através de ações. Ele deu o seu Filho unigênito e o seu Filho unigênito, Jesus, ele também amou através de ações. Ele foi o amor em pessoa. Né? Se algo que pode ser considerado a personificação do amor, essa foi a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós cristãos devemos fazer da mesma forma. Né? O nosso amor não tem que ser de palavras. Ah, estou orando por você, meu irmão. Né? Postar isso nas redes sociais e nada, muitas vezes é a mesma coisa. Liga para o irmão que está querendo oração e ora junto com ele, por telefone mesmo. Né? Vivemos ainda num período de isolamento social. Ora, conversa, liga, fala, estou orando junto com você, vamos orar junto? Né? Então isso é muito mais do que aquela postagem política das mãozinhas, não que seja errado, tá? Mas aquela postagem política das mãozinhas juntas, assim, dizendo estou orando por você, e muitas vezes você nem ora, você nem lembra. Então, vamos parar com essa hipocrisia e começar efetivamente a orar pelas pessoas, né? A nos importar com aqueles que nos pedem oração ou aqueles que estão passando por dificuldade. Muito bem. Versículo 21, né? Caminhando para o final aqui do nosso capítulo. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Cuidado que esse aqui não é aquele versículo de livre autorização, né? Você pode pedir tudo. Nós podemos pedir tudo que esteja de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, de acordo com aquilo que vai trazer algo de importante ao reino, não é? Ah, que legal, vou pedir uma BMW para mim, eu vou receber uma BMW. Meu amigo, se você não trabalhar, se você não tiver condições financeiras, você não vai conseguir comprar algumas coisas, né? Então, as coisas não caem do céu, a gente sabe disso. Mas o fato é que os pedidos a que João se refere aqui são pedidos em prol do reino, especialmente. Né? Quando nós estamos atuando junto à palavra de Deus, atuando junto ao reino de Deus, até os nossos pensamentos se direcionam às coisas de interesse coletivo, de interesse do reino. Né? Eu não vou gastar os meus pedidos em coisas banais para mim. Eu quero um carro, Deus me dá um carro. Não que Deus não seja capaz de dar um carro se você trabalhar bem, né? Mas a grande questão é que as nossas orações, os nossos pedidos devem ser principalmente em prol do bem coletivo, em prol do reino. Não é errado você desejar ter uma condição melhor, como eu falei no domingo passado, né, no capítulo 2. Não é errado você ter condições de ter algo melhor, mas que isso não seja o centro da sua vida. Que o centro da sua vida seja fazer a palavra de Deus e certamente algumas coisas, as demais coisas mais essenciais, elas serão acrescentadas naturalmente. Tá legal? Versículo 23. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, João encerra, né, esse período fazendo um apelo muito forte aos mandamentos de Deus. Né? Principalmente aquele grande resumo que Jesus fez dos mandamentos. Lembra que Jesus pegou todos esses 10 mandamentos e resumiu? Não que os outros não sejam importantes, tá? Mas o grande resumo é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar o teu próximo. Uma relação horizontal e uma relação vertical. Bom, nosso estudo do terceiro capítulo termina por aqui. Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração de encerramento. Mas se você gostou do seu vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Oremos? Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Abençoe, Pai, a todos os queridos ouvintes que estão nesse momento escutando um pouco da Tua Palavra. Pai, que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa sobre eles. Que tenhamos todos uma excelente semana. Que o Senhor, Pai, abençoe e abra os nossos corações para o entendimento da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Despeça-nos em paz. Que tenhamos todos uma excelente semana. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Que Deus o abençoe e nos vemos no próximo estudo.